em alguns lugares de Manaus, eles vendem crianças, né? Vendem para se prostituir. Isso teve uma denúncia do Gilberto Dimenstein, nos anos 80, mais ou menos 90. Ele descobriu uma situação de garimpeiros que compravam meninas e os pais e as mães levavam as crianças, não era que elas eram sequestradas e vendidas, os próprios pais vendiam para sustentar os outros filhos. É isso mesmo. Era uma situação assim trágica. E mesmo aqui em Cubatão, aqui perto, em São Paulo mesmo, né, em Cubatão acontece ainda esse tipo de coisa. Então é muito complicado, quer dizer, não foi erradicado, reduziu bastante em relação ao que era no século XVIII, no século XVII, mas ainda continua existindo em uma quantidade significativa ainda, né? Então, acho que a desigualdade social leva realmente a isso, em parte pela desigualdade, em parte pela pobreza em si, porque às vezes se você tem uma igualdade em que todo mundo é pobre, não ajuda muito, porque alguns estão passando fome, estão na miséria e outros estão só pobres. Aqueles que estão pobres vão ainda, né? A vulnerabilidade financeira acho que é o problema principal, e não talvez a desigualdade. Porque se você tem uma situação de desigualdade, mas que os mais pobres têm uma renda suficiente para eles terem um abrigo, plano de saúde, comida, educação, ensino de boa qualidade. Se eles têm o básico assim para eles sobreviverem, vai reduzir muito. Mesmo que o mais rico tenha muito mais, tenha 10 mil vezes mais, que 100 milhões de vezes mais que o mais pobre, mas se o mais pobre tem um padrão que seria mínimo de dignidade, o Mário não gosta muito do termo dignidade, que tem que lutar pela honra e não pela dignidade. Eu concordo com ele, mas acho que se as pessoas tiverem no mínimo para ter dignidade, reduz a probabilidade de que elas se envolvam. A pessoa não vai vender o próprio corpo, não vai... Aí eu vou ter que dar uma red pill pra ele, rapaziada. Você acha mesmo que a menininha que tem a oportunidade de trabalhar de segunda a sexta lá, atendente de farmácia... não... Aqui embaixo, aqui, ó, na Drogaria São Paulo, aqui, ó, tá precisando receber uns currículos ali. Ela vai preferir isso do que ganhar 20 mil por mês no OnlyFans. Não, então... Não. É esse tipo de situação. No OnlyFans, ela não tá tendo relações diretas, ela vai ter com quem ela quiser, mas ela não tá se prostituindo, levar o corpo dela pro negócio. Ela tá colocando numa imagem lá, ela é menos, eu acho que é menos degradante para ela, menos traumático, aquela Andressa Urach. Pois é. Ela se prostituiu durante um tempo, teve uma época que ela tentou dar um golpe no Cristiano Ronaldo, né? Foi. Depois ela foi para a Igreja Universal, fez uma doação, pediu de volta, não devolveram e ela voltou para aquela vida dela anterior. Não sei se vida anterior, talvez pior, não sei se pior ou melhor, porque antes ela... Pior. Porque antes era privada, agora era aquele negócio do corte na língua, uma coisa assim, surreal, né? E... assim, não quero julgar ninguém, mas ao mesmo tempo é difícil não julgar, porque é uma situação que acho que poucas pessoas, mesmo as pessoas que aceitam uma certa degradação, não chegam a esse ponto, né? Só que eu acho que ela estava tentando consertar, aí que tá, a pessoa faz um monte de merda, depois ela tenta consertar, vai pra igreja e acha que conserta, não é assim que funciona. Não é assim tão simples. E ela ainda foi de uma maneira muito... ela não foi racional. Se ela fez uma doação de mais do que ela podia, e depois ela pediu de volta, é meio surreal, assim, né? E acho que ela se decepcionou muito com a reação que a igreja teve. Eu acho que talvez ela tivesse realmente disposta, isso não dá para saber, mas... né? Talvez ela tivesse lá e tal, e ela viu que não era bem assim, que as pessoas que ela achava que eram da religião, que eram do bem e tal, não agiram como ela esperava, e no fim acabaram tomando ainda o que ela acabou, né? Em termos de dinheiro, não sei como é que estava o relacionamento dela também, e aí acabou voltando com uma revolta maior da situação, e enfim... Eu não acho que ela era um exemplo de pessoa, uma pessoa, na verdade, com vários problemas psicológicos e sociológicos, né? Mas a maioria da população, acho que não que tendo... Você citou o exemplo da menininha que se ela prefere estar no OnlyFans ou se ela prefere trabalhar na farmácia e tal. O exemplo que eu citei de igualdade seria, ela não estaria trabalhando na farmácia, ela estaria trabalhando em alguma coisa, tipo uma professora ganhando, sei lá, 20 mil por mês. Teria uma desigualdade social em que o mais rico ganharia 20 bilhões, ela ganharia 20 mil. Só que com 20 mil por mês, talvez, eu acho que a maioria das meninas com 20 mil por mês preferiria continuar trabalhando como professora com 20 mil por mês do que se prostituir por 20 milhões. Porque acho que eu, por exemplo, não me sentiria confortável se eu tivesse chegado numa situação que eu tivesse que me prostituir. Eu ia tentar evitar, talvez eu me matasse para não fazer isso. Mas, assim, eu evitaria, não é uma coisa que eu gostaria de fazer.
ficar com uma pessoa sexualmente com uma pessoa que você não quer, né? Assim, contra a sua vontade. Acho que as mulheres também não se sentem confortáveis com isso. Então elas não vão fazer, eu quero fazer isso aí. Eu acho que ela vai meio que contra gosto. Mas entre as alternativas de passar fome, viver com dificuldade, passar o resto da vida... Porque ela sabe também que quando ela chegar com uns 35, 40, 45 anos, vai ser mais difícil, ela mude de ideia, vai ser mais difícil ela conseguir alguma coisa. Se ela quiser fazer, ela tem que fazer com 17, 18, 20, 25. Se ela passou muito, fica mais difícil, cada vez mais difícil. Uhum. Então ela tem que tomar a decisão sobre isso. Ela vai ficar, tipo, ela viu a mãe dela, sei lá, morrer de câncer num hospital público porque não tinha recurso, o pai dela morreu, sabe? Ela tem essa alternativa, tá, se eu seguir esse caminho, eu vou ter o final da minha mãe. Se eu seguir esse outro caminho, vai ser ruim, mas pelo menos eu vou ganhar um dinheirinho e tal. Então, acho que é complicado julgar esse tipo de coisa, porque tem muitas variáveis envolvidas e... Tudo bem, rapaziada, vocês já entenderam. Ele tem uma... Tá em cima do muro, gente. Nem lá, nem cá. Mas não tô, lê depois o livro. Concordo com o que você falou, concordo. Só que eu acho que a questão que você está dizendo que a causa, uma das causas seria... É que teria que morrer muita gente no serviço público de saúde pra bater. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.